Meu caro ministro Guido Mantega, meu caro governador Silval, lá do nosso irmão Mato Grosso, meu caro Theo, senador de Alagoas, governador das Alagoas, senador Lindbergh Farias, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, e o senador Walter Pinheiro, nosso companheiro. Senhor presidente, eu vou procurar ser bastante expedito aqui na minha fala, mas só fazer coro à bela exposição do ministro Guido Mantega, sobre esse processo. Esse processo ele vem sendo trabalhado há mais de 2 anos e meio, já vão 3 anos. Ouvimos secretários de Fazenda, ouvimos governadores. Praticamente fizemos na Comissão de Assuntos Econômicos uma reunião do CONFAS, tinham pelo menos uns 17 secretários de Fazenda numa das reuniões que eu tive a oportunidade de presidir. E fruto desses entendimentos foi apresentado um projeto no final do ano passado que buscava especificamente o fim da guerra fiscal, que é o maior flagelo que o Brasil enfrenta hoje. Não se engane. É o maior flagelo que a economia brasileira enfrenta hoje, com consequências perniciosas para a economia brasileira. Quando foram apresentados esses projetos, eles visavam efetivamente o fim da guerra fiscal. E como se acabaria com a guerra fiscal? Uma redução das alíquotas até 4%, depois, fruto de várias negociações que foram feitas, nós aprovamos uma resolução onde essas alíquotas chegam a 4% em 2028. É o projeto de resolução do Senado de número 1, que foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo senador Lindbergh, foi aprovado com condicionantes. E as condicionantes, ou os condicionantes, quais são? Os fundos, o fundo de compensação, onde se aportavam recursos em função das notas eletrônicas, que é um meio seguro, se aportavam esses recursos para compensar as perdas dos estados. E, ao mesmo tempo, o Fundo de Desenvolvimento Regional, como disse o ministro Guido Mantega, que funcionaria como grande indutor do desenvolvimento nas várias regiões do país e nas várias unidades da federação. Esse número de 25 a 75, o ministro Guido disse que mudou, mas esse projeto ele partiu de 25. Nós, ao longo das negociações, conseguimos, a duras penas, ajustar as alíquotas, alongar, ouvir os estados, as diferenças das modelagens que cada estado adotou sob o ponto de vista de regime fiscal. E a realidade é que esse processo, como foi dito aqui, ele era um processo que fazia parte de um pacote de medidas que o governo encaminhou, e entre elas, o indexador da dívida, que o ministro Guido Mantega aqui falou, a convalidação dos incentivos e, junto com isso, o governador Teotônio Vilela aqui disse, o comércio eletrônico. Um projeto que nós aprovamos aqui, meu caro presidente e senador Renan Calheiros, de minha autoria e relatado por Vossa Excelência. E lá na Câmara, surpreendentemente, esse projeto parou. Portanto, alguns estados que se beneficiam da situação atual estão empurrando com a barriga. Como disse o senador Pimentel, guardaram na gaveta para não votar um projeto de extrema relevância e que está parado lá, aparentemente com o relatório pronto, mas a PEC do comércio eletrônico não anda. E quero aqui registrar que alguns estados disseram, eu vou citar especificamente, São Paulo, nós negociamos com São Paulo o comércio eletrônico. O senador Walter Pinheiro, que está aqui, e todos nós sabemos, o texto que saiu daqui foi um texto negociado, inclusive, com a bancada de São Paulo. E agora, aliás, o senador Walter Pinheiro está lembrando bem, com o secretário de Fazenda de São Paulo.
Depois, surpreendentemente, aquilo que foi acordado aqui, diz que não valia, que não foi esse o entendimento. Ora bolas, esse projeto passou pela CAI e passou pela CCJ. Portanto, é incompreensível o entendimento que aqui houve, nós aprovamos depois por unanimidade e agora não vale, inclusive em plenário. Portanto, esse era o pacote fundamental para o país. O CONFAS teve prestes a fechar um acordo há alguns meses atrás, inclusive com uma proposta de reduzir a alíquota do Amazonas, da Zona Franca, para 10%, do gás da Bolívia para 10%. Havia um entendimento dos demais estados, a compreensão, saiu 7% do comércio, quando aí, talvez por questões outras, e eu não conheço a realidade do Amazonas, o Amazonas resolveu não fechar o acordo quando praticamente todas as unidades da federação tinham compreensão da importância de se ajustar essa proposta no CONFAS. E isso ajudaria muito, como disse o ministro Guido Mantega, porque a partir do encaminhamento no CONFAS, isso facilita os entendimentos aqui. Agora, voltamos para trás, outras reivindicações surgiram no meio do caminho e depois, fruto de muitas dificuldades, nós conseguimos chegar a uma proposta na semana passada que tinha tudo para que os 27 estados da federação fizessem um acordo no CONFAS. Lamentavelmente, nós estamos conduzindo para uma aprovação por unanimidade, quando Santa Catarina levantou uma questão que, fazendo as contas na ponta do lápis, ontem nós tivemos no Ministério da Fazenda, nós não entendemos o mérito da preocupação do Estado de Santa Catarina, mas depois entendemos que o problema de Santa Catarina não estava associado ao projeto do ICMS, mas Santa Catarina está preocupada com a guerra dos portos que o ministro Guido Mantega aqui citou, de entendimentos com o BNDES, fruto de um acordo feito na ocasião. Portanto, nós estamos misturando as coisas. Nós não podemos misturar essas coisas, até pelo que representa essa reforma. Alguém falou aqui em fazer uma reforma tributária ampla. A reforma tributária ampla não funcionou no Brasil exatamente por ser ampla demais. E se a gente atacar o ICMS, que é um imposto, talvez é o fator corrosivo da matriz tributária brasileira, isso representa 70% de uma reforma tributária. É um avanço extraordinário. Portanto, nós temos que fazer um esforço grande, nós senadores, aqui a Casa da Federação, aqui que nasceram esses projetos, aqui é que nós votamos a resolução que está aguardando aqui a decisão do plenário. Nós não podemos deixar de fazer essa reforma. No meu ponto de vista, essa é uma das reformas econômicas mais importantes do país. E o Senado tem que, como disse o senador Lindbergh, nós não podemos nos omitir diante de um quadro extremamente preocupante. E eu vou aqui registrar o que os estados estão passando e as empresas também com esse quadro de insegurança jurídica. Porque, como foi dito aqui pelo ministro Guido Mantega, já foram julgados inconstitucionais os incentivos. Alguns casos, a hora que o STF soltar uma súmula vinculante, os empresários vão ter que ressarcir os estados. E os governadores respondem por isso. E por que aconteceu essa distorção? Aconteceu essa distorção porque não havia unanimidade no CONFAS. E eu defendo a unanimidade no CONFAS. Isso é muito importante, para não criar uma guerra de secessão. Mas exatamente por causa da unanimidade, é que os governadores, com justa razão, porque a Constituição, inclusive, determina, né, que todo esforço seja feito para diminuir as desigualdades regionais, os governadores usaram as assembleias legislativas.
E, portanto, isso trouxe desenvolvimento, trouxe geração de emprego, trouxe tecnologia, trouxe renda para os estados. E essa proposta, o que ela sugere? É zerar o passado, convalidar, que isso é fundamental para o Brasil, e viver uma nova realidade daqui para frente, o quê? Com fundo de compensação, com fundo de desenvolvimento regional. Portanto, é extremamente pertinente essa proposta. E, junto com isso, o indexador da dívida, que ontem a Câmara votou, e o comércio eletrônico. Com isso, nós fecharíamos esse pacote até o final do ano, presidente, senador Renan Calheiros, um pacote fundamental para a nossa economia. Agora, e para concluir, senhor esforço que passa pelo governo federal, pelo Congresso Nacional e pelos estados. Se nós não entendermos o momento que nós estamos vivendo e o risco, sem dúvida nenhuma, nós teremos muitas dores de cabeça ao longo dos próximos meses. E isso é ruim para o Brasil, não é só ruim para os estados, é ruim para o Brasil, é ruim para a nossa economia, é ruim para o nosso futuro. Portanto, eu entendo, presidente Renan, que a iniciativa da Comissão de Assuntos Econômicos é fundamental para que a gente retome esse processo e encontre uma saída nas próximas semanas. Esse é o maior desafio do Congresso Nacional, é a aprovação desse pacote de medidas. E só para registrar que deixou-se agora uma reunião do CONFAS em aberto, é uma reunião virtual. Ela abriu ontem e abriu acho que segunda-feira, agora eu estou lembrado, acho que segunda-feira, e termina na terça-feira às 17 horas. E nós esperamos que nós venhamos nós encontremos nessa instância do CONFAS esse entendimento. Agora, é importante registrar, e o senador Lindbergh que disse, o CONFAS é unanimidade, aqui não é. Aqui não é unanimidade. E nós votamos matérias que a votação foi muito mais difícil do que esse tema que nós estamos tratando aqui, com toda a complexidade que tem. Aqui, nós todos não podemos esquecer da votação histórica da Guerra dos Portos da Comissão de Assuntos Econômicos. E depois do plenário. E outras votações extremamente relevantes que, apesar das diferenças regionais ou da divergência de alguns estados, nós votamos, nós exercemos essa legitimidade que o voto nos dá representando as unidades da Federação Brasileira. Portanto, nós precisamos fazer um esforço para que o CONFAS encaminhe uma proposta definitiva para o Congresso Nacional. Isso vai nos ajudar, mas até em função do que isso representa para a economia brasileira, eu acho, senhor presidente, nós não podemos deixar de votar essas matérias que são cruciais para o futuro do Brasil. Muito obrigado.